Olha, o tema de hoje pode até parecer meio superficial, talvez até óbvio para algumas pessoas, mas acredite, depois de quase 20 anos de prática médica, eu posso garantir que não é. A gente precisa sim falar sobre isso, porque a aparência é, de verdade, uma ferramenta profissional poderosíssima e com consequências muito reais. E olha, isso aqui não é nenhum exagero, viu? Eu já vi com meus próprios olhos profissionais excelentes perderem pacientes, perderem empregos ou simplesmente não conseguirem uma vaga por não darem a atenção necessária a como se apresentam. É um fator que impacta diretamente na carreira e até no quanto se pode cobrar por um serviço, por uma consulta. Tá, mas para a gente entender bem isso na prática, deixa eu contar uma história que aconteceu comigo. Um tempo atrás, numa viagem para Pirenópolis, aqui em Goiás, aconteceu um acidente. Minha cunhada, sem querer, fechou a porta do carro bem nos dedos do meu cunhado. Nossa, foi um estrago feio mesmo. E lá fomos nós correndo para o único pronto-socorro da cidade. E foi aí que a coisa ficou, digamos, curiosa. O médico que nos atendeu no plantão usava aquela sapatilha de lona, sabe, estilo reggae. Uma calça toda larga, rasgada, jaleco aberto e uma bandana da Jamaica amarrada na cabeça. Ele até deu a conduta inicial, mas a aparência dele gerou uma desconfiança na hora. Foi automático. A gente se olhou e pensou a mesma coisa. Poxa, um médico que não tem a menor noção de como se apresentar num hospital, será que ele tem noção de medicina? Resumo da ópera, a gente foi embora e eu mesmo acabei cuidando do ferimento dele. Limpei, anestesiei e resolvi tudo ali. Essa história toda é o gancho perfeito para a nossa análise de hoje. A gente vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, o impacto da primeira impressão. Depois, como construir a autoridade visualmente. O terceiro ponto é a regra da adequação. O quarto, a importância de ser o exemplo da sua especialidade. E para fechar, vamos ver a aparência como um ativo profissional. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. Por que aquela primeira impressão foi tão forte? Então, vamos ao básico. Pensa assim, a aparência é a primeira informação que o cérebro do paciente processa. É a capa do livro, é aquele impacto inicial que vai definir o tom de toda a relação dali para frente. E agora vem a parte mais legal, que é a psicologia por trás disso. Quando um paciente entra no consultório e encontra um profissional com uma camisa bem passada, o jaleco limpinho, o sapato brilhando, o cérebro dele, de forma subconsciente, já capta sinais. Opa, essa pessoa é cuidadosa, é higiênica, é detalhista. Agora, um visual desleixado, uma roupa amassada, suja, comunica exatamente o contrário, né? E isso gera uma pontinha de dúvida instantânea sobre a qualidade do cuidado que vai ser oferecido. E essa primeira impressão não para por aí, não. Ele é o primeiro degrau para a gente construir uma coisa que é fundamental na nossa área: autoridade profissional. Olha só como essa escadinha funciona. É um processo lógico. Uma aparência impecável leva à percepção de cuidado e atenção aos detalhes. Essa percepção gera admiração, gera respeito. E quando alguém te respeita, o que acontece? Você ganha autoridade. A partir daí, a consulta muda de patamar. O paciente fica mais aberto, dá mais credibilidade e leva muito mais a sério tudo que for orientado. Mas, calma lá, não estou dizendo que todo mundo tem que trabalhar de terno e gravata o tempo todo. Não é isso. O ponto crucial, a palavra-chave aqui, é a adequação. A aparência certa é aquela que se encaixa no ambiente, no contexto e no público que está sendo atendido. Quer ver alguns exemplos práticos? Pensa num pediatra. Se ele aparece todo formal, de terno e gravata, a criança vai achar o quê? Que é um cientista maluco, vai chorar na hora. Agora, uma roupa colorida, um jaleco com personagens, já quebra o gelo. Outra situação, uma visita domiciliar numa casa bem simples. Chegar lá com roupa de grife, ostentando, cria uma barreira enorme. Um jeans e uma camisa polo te deixam muito mais acessível. E o contrário também vale. Numa clínica de cirurgia plástica, o esperado é um visual impecável, que comunique sucesso. Viu só? É tudo sobre se adequar. Agora a gente chega num ponto que, para mim, é um dos mais importantes. A sua aparência tem que ser a fachada do seu negócio. Você precisa ser a personificação daquilo que você vende. Pensa comigo, qual a credibilidade de um cardiologista que fala sobre a importância de ter hábitos saudáveis se ele mesmo está visivelmente acima do peso? Fica uma comunicação conflitante, né? Ou um exemplo ainda mais gritante, um pneumologista que cheira a cigarro. Puxa vida, nesse caso, qualquer conselho para parar de fumar perde a força na hora. A credibilidade vai para o espaço. E no caso de uma dermatologista, que o produto dela é justamente vender beleza, uma pele bem cuidada, se a própria pele dela parece maltratada, isso mina completamente a autoridade no assunto. Complica, né? A grande verdade é essa.
O profissional é a vitrine do seu trabalho. O paciente precisa olhar e ver uma inspiração, ver o resultado daquilo que está sendo oferecido. O paciente tem que olhar e desejar ser como aquele profissional. Para a gente ir fechando o raciocínio, vamos encarar a aparência como o que ela é de fato, um ativo profissional. E isso, vale dizer, não é exclusividade da medicina, é uma regra em várias outras profissões de alto nível. Imagina só, um corretor de imóveis tentando vender uma mansão e chegando para te encontrar num carro velho caído aos pedaços. Ou um advogado que vai defender uma causa milionária, mas aparece com um terno barato, mal ajustado. O que a gente pensa na hora? Será que essa pessoa é boa mesmo? Será que tem sucesso? A gente associa aparência com competência. Não tem jeito. E claro que essa percepção bate direto no bolso. Se um médico com uma aparência mais desleixada apresenta um orçamento de R$ 20.000 para uma cirurgia, a reação pode ser de pura desconfiança. Nossa, ele está querendo se aproveitar de mim. Agora, se um profissional impecável, que transmite sucesso, cobra o mesmo valor, a percepção é outra. Ah, é o preço. Ele é bom, ele vale isso. Mas é claro, não adianta nada ser só uma casca bonita. O profissionalismo se sustenta em dois pilares: apresentação e, fundamentalmente, conhecimento. A aparência abre as portas, mas é o conhecimento que mantém a confiança. E por falar em se preparar de verdade, quem é estudante sabe como isso é crucial. Então fica a dica: entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É o jeito de garantir que o pilar do conhecimento esteja mais sólido do que nunca. Então, para a gente amarrar tudo o que foi dito, qual é a mensagem que uma aparência profissional e bem cuidada realmente envia? Sua imagem transmite sem precisar de uma única palavra: confiança, sucesso, higiene, autoridade e, claro, cuidado e responsabilidade. Tudo isso é comunicado num piscar de olhos, antes mesmo de a consulta começar. E a gente termina com essa reflexão. Depois de tudo isso, será mesmo que se preocupar com a aparência é futilidade? Ou será que, na verdade, é uma das ferramentas de comunicação não verbal mais estratégicas e essenciais para o profissional de medicina hoje em dia? Acho que a resposta fica bem clara, né?